Salve Corinthians, salve galera do Timão e salve nação rubro-negra. Pessoal, que é isso? Que Flamengo é esse? Pessoal, vamos ter que se acostumar agora. É Flamengo e Palmeiras. Os dois brigam por tudo no Brasil. Meu Deus do céu, que saudade do Corinthians. Que saudade do Corinthians. Mas um dia vamos chegar lá de novo. Pessoal, falando agora do jogo. Flamengo foi um baile, mano. 3-1 tava o Flamengo e o Flamengo indo pra cima. 4-1 e o Flamengo indo pra cima, mano. Cê é louco. Flamengo, ó. O Tite tá fazendo um excelente trabalho no Flamengo. Parabéns, Flamengo. Parabéns à nação rubro-negra. Hoje eu vi um excelente jogo. Pessoal, usa aí o espaço de comentário e dá sua opinião. Eu sei, todo mundo sabe que o canal aqui é nosso, é do Corinthians. Mas tenho que destacar essa vitória incrível lá em Minas Gerais do Flamengo. Pintou o campeão, segue o líder, entrega a taça ao Flamengo. Vamos pro vídeo. Olá, companheiros, boa noite para você que nos assiste. Assim, você olhar para aquilo que pode acontecer no futebol brasileiro e garantir, ó, vai acontecer isso, vai dar certo, vai dar errado, tal, é um exercício bem maluco de fazer, porque você não sabe, né? Então, a gente olhando este Flamengo, a gente só tinha uma certeza. Todos os times brasileiros com jogadores na Copa América seriam prejudicados. Claro. Com 1, com 2, com 3, com 5, prejudica. Se o jogador é convocado, é porque ele saiu de onde ele deveria estar e vai para uma competição paralela ao Campeonato Brasileiro e prejudica. Tá bom. O Flamengo saberia que seria um dos mais prejudicados. O meio de campo do Flamengo foi embora. Voltou o Pulgar agora, né? E entrou no segundo tempo. Mas o meio de campo foi embora. Isso mexe demais na estrutura do Flamengo. Então, quando o Flamengo tiver todos os jogadores à disposição, manter-se competitivo na ponta, ou ali, disputando ainda o título, pode ser o primeiro, o segundo, no caso é o primeiro, seria muito importante para devolver aquele time que a gente sabe que é o titular a possibilidade de disputar o título. O que acontece? Aquilo que a gente não contava, porque é a realidade que mostra agora depois de vários jogos. O Flamengo se tornou, diante desses problemas, muito competitivo. Porque ali cada um percebeu o que tinha... A sua importância, claro. O que tinha que fazer. O Tite usou jogadores que normalmente ficariam no banco de reservas, entrariam no segundo tempo. Por exemplo, o Gerson, talvez seja a fase do Gerson mais competitiva, quando eu falo do ponto de vista sem a bola, de perder a bola e volta... Viu quantas vezes ele voltou hoje? Muita coisa. Aparecia então, na área do Flamengo Gerson, toda hora. O Luiz Araújo jogando por dentro, essa é a novidade do Tite, ele não está na beirada, ele está por dentro, o Gerson faz esse lado direito, na verdade é um movimento para dentro para deixar o Wesley passar. Então, o Flamengo se ajustou do jeito que poderia se ajustar, e hoje ainda... É uma necessidade, teve que deixar o Pedro no banco, porque você vai repetindo escalação, alguns principais que os times não tiram, chega uma hora que a chance de lesão do jogador é enorme. Então, assim, o resultado é magnífico diante de um Galo que tem problemas. A gente vai falar muito do Galo também, que é o desajuste do Galo em função de, por exemplo, incrível, né? A saída do Arana mexe no Scarpa. No posicionamento do Scarpa. Totalmente. Mexe no jogo do Scarpa Galo muito mal de e novo. na ideia do Milito que funcionava. O Galo não conseguiu se resolver como o Flamengo resolveu essa parada durante a Copa América. Vamos falar muito disso hoje, mas é uma bela rodada do Brasileirão. Bela rodada. Agora, Breiler, em cima desse trabalho, nesse período, né, de Copa América aí no Flamengo, então aí nós temos, claro, o Flamengo tem o melhor elenco do país, possivelmente da América do Sul, mas está sabendo usufruir desse elenco. Acho que tem um mérito aí muito grande do treinador, o Tite, de conseguir, mesmo com esses desajustes, esses desarranjos promovidos, porque não é, futebol não é assim, simplesmente vou trocar uma peça aqui por outra aqui, vai dar tudo certo e vai encaixar ali, pronto, é trocar 6 por meia dúzia. Não é assim. Muda a característica, como a gente tem visto nesse próprio Flamengo. Então, acho que tem muito mérito ali desse trabalho do Tite. Sim. E é possivelmente ali ao lado do Abel, que o Palmeiras também tem uma bela campanha nesse período de Copa América, mas o Flamengo com mais desfalques, talvez o melhor trabalho nesse período aí no futebol brasileiro, né? Quem conseguiu se virar melhor, né? Exato. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. O que o Flamengo faz é algo sublime, porque muita gente pode tentar menosprezar
essa sequência de jogos pelo fato do Flamengo ter o elenco mais caro da América do Sul. Mas o jogo de hoje, contra um adversário que também foi impactado pelos desfalques, mostra o tamanho do feito do Flamengo. São 7 jogos desde que perdeu os jogadores para a Copa América, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 16 pontos em 21. Líder, melhor ataque e artilheiro do campeonato. Então, essa é uma sequência que mostra uma coisa que é fora da curva, é espetacular, porque conseguir superar e amortecer desfalques tão pesados, jogadores de seleção como o Flamengo está fazendo, e com esse nível de jogo, é algo para se exaltar, algo extraordinário que o Tite tem mérito, sim, por recuperar alguns jogadores. O Atlético do Milito, a gente viu como foi esfacelado, o trabalho esfarelando por causa desses desfalques, o que é normal, é o esperado, que um trabalho decaia com tantas perdas. E como a gente está vendo no Internacional, qualquer time vai sentir desfalques desse tamanho, como o de um Dela Cruz, que foi contratado para ser uma das referências do time. Mas o Flamengo soube se adaptar de tal forma que hoje a gente enxerga o Flamengo nesse período que deveria ser difícil, não só batendo na liderança, mas ganhando profundidade de elenco. Wesley voltou a jogar bem, Luiz Araújo voltou a jogar bem, chegando a 4 assistências nesse período. Gerson é a principal, chamou mesmo a responsabilidade diante desses desfalques. Então é um Flamengo que ganha força, ganha musculatura e principalmente mais opções confiantes. O Carlinhos mesmo estava desacreditado ali, sendo pouco usado no elenco, é acionado, marca um gol, até uma atuação um pouco mais discreta, mas fez o papel dele. Fez o dele, é. Então a espiral positiva realmente chegou no Flamengo. E esse Flamengo passa muita confiança, mesmo prejudicado, bastante prejudicado pela Copa América. Outra vitória importantíssima fora de casa do São Paulo diante do Atlético Paranaense. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo também. São Paulo emendando 3 vitórias seguidas e já está no G4 do Campeonato Brasileiro, né? São Paulo conseguiu se recuperar bem. Agora, Bertozzi, assim, acho que é inadmissível, mesmo com os desfalques, sabendo mesmo das dificuldades. Essas atuações do Atlético Mineiro. 4-2 não é uma goleada, porque é uma diferença de 2 gols, mas você tomou 4 gols em casa, você tinha tomado 4 do Palmeiras, tomou 4 do Vitória, que está brigando contra o rebaixamento, e um Atlético que não vence em casa desde abril. Acho que assim, mesmo levando em consideração as dificuldades, é inadmissível atuar da forma que o Atlético está atuando, né, Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite companheiros, boa noite, fã de esportes. Primeiro, assim, é importante destacar que, como os companheiros já falaram, mas reforçando, o que o Flamengo faz durante a Copa América é notável, né? E para quem não viu o jogo, ver o placar 4-2, não conta a história, né? Não era um jogo para 2 gols de diferença, né? Para mais, Era um jogo para mais, né? Isso ficou bem claro ali. O que o Tite conseguiu fazer com as peças que ele tem ele criou uma versão 2 do Flamengo, que não tem muito a ver com o Flamengo original, porque esse é um time mais vertical, esse é um time que acelera mais, esse é um time que às vezes gosta de ser pressionado, porque justamente consegue achar esse primeiro passe. Se você quer ver um gol que resume esse Flamengo atual, é o segundo gol do jogo de hoje, né? O gol do Carlinhos, que a bola vai lá no goleiro, sai de pé em pé e de repente tem um passe vertical, acelera. Todo mundo toca na bola, todo mundo toca na bola e sai o gol. Então tem muito mérito nisso. E do lado do Atlético, com menos opção, sim, porque algumas coisas que foram prometidas ao Milito lá atrás, inclusive quando ele foi contratado, tal jogador não vai sair. Mentira, né? O Atlético se desfez de alguns jogadores e hoje está precário em termos de elenco, até a janela reabrir agora, quando vão chegar jogadores. Mas talvez o que ele pudesse ter feito e não quis fazer, ou achou que não era necessário, não dá para jogar desse jeito se você não tem não dá para você fazer uma peça de teatro com intérpretes de comédia se você está fazendo uma peça de drama. Sim. Então, assim, eu acho que ele poderia, já a partir do jogo do Palmeiras, ter pensado numa maneira talvez um pouco mais cautelosa, um pouco mais conservadora, né? Por mais que ele não acredite nisso como filosofia de jogo, como uma questão emergencial. Tentou com Otávio e Paulo Vitor hoje estancar um pouco, mas não funcionou. Não funcionou, até porque o próprio Flamengo, depois que ele tem 2-0, fica com a bola aí. Foi. Então, o número de posse de bola no primeiro tempo do Atlético era isso, assim.
fica tocando a bola. Se você quiser vir, vem, porque eu vou te pegar em transição de novo. Então foram números de posse até bastante enganosos no primeiro tempo, né? E aí quando consegue finalmente o gol do 3-1, tem a expulsão do Rômulo, que é uma expulsão que sirva no mínimo de aprendizado para ele, que é um jovem muito promissor, mas entrar daquele jeito no meio de campo, já amarelado, assim. E por mais que o Atlético não tivesse jogado bem, tinha acabado de fazer o primeiro gol, trouxe um pouco do ambiente do estádio de volta e ali o jogo acabou ali, né? Não é que o jogo acabou no quarto gol. O quarto gol só sentenciou o Atlético tomando 4 mais uma vez, mas o jogo acabou ali praticamente na expulsão. E claro que agora vai acabar a Copa América, mas hoje o Atlético passou um recado para o Flamengo, que é: o meu campeonato é diferente do seu. O seu é campeonato de título. O meu, cara, é o campeonato de sobreviver aqui e pensar nas Copas. O Atlético de hoje é bem diferente do Atlético que vai jogar as oitavas da Libertadores, a Copa do Brasil, porque agora vai poder usar. Os jogadores que estão chegando, né? Principalmente o Bernard, que acho que vai ser uma peça muito importante. O Lianco, porque faltam zagueiros. Né? A volta do Arana vai ser importante também. A gente não sabe se vai ser semana que vem ou na outra, né? Sim. Os reforços que o Atlético pode contar entre Copa América Brasil e Uruguai. Aliás, é um jogo que muita gente vai observar com atenção. Mas tem muita gente torcendo para o Brasil como nunca antes torceu na vida. São relevantes. São caras que podem ser titulares. Assim, o Arana saiu titular, o Lianco também. Tá chegando. E o Bernard também está chegando. Se criar uma situação favorável. O Bernard com o Paulinho, com o Hulk. Né? Só uma coisa aqui, né? O Galo, daqui a pouco até vou fazer essa pergunta pro pessoal aqui. Você falou, pensar nas Copas e tal. Será que não é muito cedo para jogar a toalha? Mas assim, são 12 pontos. O Galo tem 18, esse Flamengo que venceu o Galo tem 30 pontos. Já o Galo tem um jogo a menos, mas já é uma distância bem considerável entre duas equipes que eram consideradas, aliás, uma ainda é considerada a favorita ao título, o Galo ainda não sei. O Galo uma não coisa sei ano passado, por mais que pouca gente imaginasse, você nunca deixava de pensar, o Botafogo vai manter o ritmo. Ninguém imaginava uma queda tão grande. Sim. Mas você imagina o Flamengo tendo uma queda o que aconteceu com o Botafogo, não. Pelo contrário, a tendência do Flamengo é com todo mundo à disposição ser ainda mais forte, né? na sequência. Ô Birner, o 4-2 do Flamengo diz mais sobre o Flamengo ou mais sobre o Galo? Tudo bem? Boa noite para você, William, Breiler, Léo, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que tem duas questões assim muito claras que são bem interessantes para quem gosta de ver o futebol. Esse time do Flamengo, alternativo, tem mais a cara de um time do Tite do que tem o time principal e mais técnico do Flamengo. Porque ele compete mais à la Tite, do jeito que o Tite gosta do futebol. Ele consegue controlar o jogo com a saída de bola que vocês citaram, que termina no gol. Ele tem mais capacidade de marcação e ele desconcentra menos sem bola do que desconcentra o outro time, que é um time tecnicamente bem superior a esse. Tanto que o meio-campo titular inteiro pertence a outro time. O trio de jogadores ali mais criativos, poderia colocar um quarteto com o Gerson, mas Gerson executando outra função, pertence ao time que está disputando a Copa América, os jogadores que estão disputando a Copa América. E o Flamengo se tornou mais forte. Não mais capaz. Mais capaz ele vai ser com os outros jogadores, se eles competirem como esses. Né? Isso, eu estou curioso para ver o que o Tite vai fazer. Eu já falei disso na outra linha de passe. Eu tenho a quase certeza de que voltam todos o time principal. Sim. Se chegarem em forma De La Cruz, Arrascaeta, voltam para o time principal na hora, porque não dá para mexer nisso. E aí você está mexendo quase no sagrado para o Flamengo, para a torcida, para a própria diretoria. Apesar dos resultados darem uma certa margem, se o Tite achar necessário, de mudança. E esse time, no final das contas, ele funciona bem porque o Tite impôs uma ideia diferente a outra equipe e ele continua com esses jogadores com uma ideia parecida, alguns encaixes diferentes, algumas características diferentes. Por isso que eu estou falando, é um baita trabalho. Então, assim, ótimo. É um baita trabalho mesmo. É impressionante como o Flamengo sobrevive e cresce durante a Copa América. O Atlético é um time do Milito. Mas o jogo do Milito é muito mais rebuscado que o jogo do Tite. Aí entra muito no que o de fala sobre o calendário do futebol brasileiro e sobre você investir em jogadores técnicos. O Atlético paga um preço quando perde jogadores porque o tipo de jogo que o Milito gosta de fazer, que é um jogo que, em tese, agrada muito mais os brasileiros, é um jogo ofensivo, agressivo, imprevisível. Quando você perde atletas essenciais, você não reproduz contra os jogadores, como disse o Léo. Então por que você não dá um passo atrás?
o que o Léo tá falando, né? O jogo contra o Palmeiras foi um grande alerta. Foi sinal amarelo lá pro Milito. Por que você não dá um passo atrás e tenta fazer de outra forma? No espaço do tempo curto de tempo que ele tem. Eu sei que o tempo é curto. Você imagina que o técnico... O Tite deu um passo atrás. Exatamente. Ele Tá aí abriu a mão comparação. da posse, não tem. Mas para ele não tem problema isso. O Milito tem. Mas que o Milito não foi contratado para dar passo atrás também. Vamos lembrar que quando ele chega, o Atlético apresentou uma nova filosofia de futebol, uma nova ideia e bancou isso. Só que o elenco hoje está deixando a desejar. Mas perfeito, mas mediante a circunstância, o contexto de Copa América, ainda teve lesões e tal. Gente, o goleiro, por exemplo, está lesionado. Gente, não dá para... Peraí, Milito, vamos pensar aqui um pouquinho? Ó. Pessoal, o Atlético Mineiro tem um excelente time, mano. O Atlético Mineiro tem um excelente time. Só que é o Flamengo, né, mano? O cara tá... Porra, o Flamengo... Olha só, eu assisti. Quando o Flamengo meteu 3-1, eu mudei. Aí eu falei, já foi aqui. Aí eu fui assistir o jogaço também, que foi o São Paulo, mano. São Paulo, Atlético Paranaense e São Paulo foi um jogaço também. Eu fui lá assistir e Atlético Paranaense tem um zagueirinho, se eu não tiver enganado, o nome é Kaique. Olha esse moleque, ó, guarda esse nome. Esse moleque joga. Joga e joga muito. Guardem esse nome aí. Pessoal, tá aí. Na minha humilde opinião, o Palmeiras é forte, mas eu acho que o Flamengo não é o Botafogo, não, mano. O Flamengo não vai deixar o Palmeiras tomar igual tomou do Botafogo, não. E o Botafogo ganhou também no Cuiabá, hein? Corinthians, abre o olho. Abre o olho porque o Vasco ganhou e o Criciúma ganhou também. Então, abre o olho. Para sorte do Corinthians, o Goianiense perdeu do Red Bull Bragantino. Pessoal, amanhã tem Coringão, hein? E mais uma vez, alô nação rubro-negra, parabéns. E pode comemorar. No primeiro turno, já tô falando isso. Pega a taça o Flamengo e vai Corinthians.